Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria! Hoje é domingo. Hoje é dia do Senhor. Vamos, nos arrumemos, se arrume você que ainda não foi participar da missa, se arrume e vai participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor morreu por mim, morreu por você, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e abriu as portas do céu. Aqui eu quero fazer uma recomendação para você que muitas vezes costuma viajar no final de semana ou vai lá para a roça descansar, que é muito importante, isso é bom, mas eu faço uma recomendação: se programe. Se você vai viajar, viaje de forma que você chegue naquela cidade que você está indo para poder participar da missa. Você que vai para a roça, vai descansar, você que vai aí para uma casa de praia no final de semana, eu recomendo também, se programe, participe da missa, mas depois vai viver aí bem com a sua família e tudo mais. Porque o domingo precisa ser santificado. Nós não podemos faltar à missa dominical. Claro, a exceção aí para os doentes, aqueles que moram lá na roça e não tem missa. Então, assista aí pela televisão, embora a missa pela televisão não tenha valor sacramental. É somente para você poder participar, assistir, ouvir a palavra de Deus e tudo mais. Porque o sacramento, ele se dá de forma presencial. Muitas pessoas se enganaram aí no tempo da pandemia e depois a pandemia passou e continuaram aí assistindo missa pela televisão e estão achando que isso é bom. Não é bom. Volte para a igreja. Procure a confissão por não ter participado, por ter ficado assistindo pela televisão a missa. Aqui eu estou falando para aqueles que podem ir na missa e não podem ir, e não estão indo porque se acomodaram com essa questão de comunhão espiritual, de ficar participando, de ficar assistindo pela TV. Não, é presencial, você tem que ir lá, porque é preciso participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje no Evangelho, Jesus, ele olha para o Pai e ele faz essa oração: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Só quem tem humildade no coração vai compreender quem é Jesus. Só quem tem humildade no coração vai deixar as falsas religiões e vão se voltar para Jesus. Você vê que
Jesus depois ele disse: tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Claro, aquele a quem o Filho quiser revelar, e o Filho quer revelar a todos. E graças a Deus, meus irmãos, nós católicos, nós somos justamente aqueles que conheceu o Filho como Deus e Senhor. E através do Filho nós conhecemos o Pai e conhecemos também o Espírito Santo. E aí entra esse grande mistério da Santíssima Trindade. Então Jesus ele se alegra, ele diz: eu te louvo, ó Pai. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Porque essas coisas elas foram escondidas aos sábios, porque os sábios não querem, os sábios são arrogantes, são prepotentes, eles se acham donos de si, eles se acham conhecedores da verdade, e por eles se acharem conhecedores da verdade, eles entram no pecado do orgulho, e por isso Deus não entra. Mas o humilde de coração, ele diz: não, não sou nada. E ele diz: Senhor, me revela, me mostra por onde eu devo caminhar. E aí Deus entra no coração. Esse convite que Jesus está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Não é somente aquela pessoa que está cansada fisicamente, mas aquela pessoa que está cansada na vida de pecado, na vida do erro. Porque, meus amigos, eu vou dizer uma coisa para você: o pecado cansa, viu? O pecado deixa a alma entristecida. O pecado deixa a alma depressiva, deixa a pessoa depressiva, ela fica para baixo. Viver nas falsas religiões, isso cansa, porque não dá sentido. O homem só tem sentido na vida dele quando ele encontra Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como a pessoa se encontrar com Jesus e ficar triste. Ela pode até no encontro com Jesus chorar os pecados dela e ver o quanto que ela fez de errado. E aí ela se volta para o Senhor arrependida, busca o sacerdote, se confessa e a alegria retorna. Por isso que ele está dizendo: vinde a mim. Primeiramente, você que está no pecado, vinde ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está nas falsas religiões, vinde ao encontro do Senhor. Vinde provar a verdadeira alegria. A verdadeira alegria está quando o homem está com o Senhor e vive com o Senhor. E tudo por Ele, com Ele. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Vinde a mim. É o que a primeira leitura está falando, justamente desta alegria do encontro com o Senhor, que vem na simplicidade. Ele vem nos salvar. Eis que vem o teu rei ao teu encontro. Ele é justo e ele salva. Quem é esse rei? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não vem para condenar, ele vem para salvar. Já na segunda leitura, São Paulo, ele está dizendo aos romanos: vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Como é que o Espírito de Deus vai morar em nós? Bem,
para aqueles que estão fora do cristianismo quando ele é batizado. Então, o batismo nos leva a viver essa vida nova. E aí, a alegria vem. Então, venha. Você que não é batizado, se batize para você provar as alegrias que vêm do céu. Então, nós não podemos viver segundo a carne. E aqueles que já são batizados, não pode viver segundo a carne, não pode viver segundo o pecado. Porque o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós. Então, se o Espírito mora em vós, nós não podemos viver no pecado. Porque quando nós vivemos no pecado, principalmente quando nós estamos no pecado mortal, Deus se afasta. A Santíssima Trindade se afasta de nós. Como eu estava falando ontem na homilia. Então, nós não podemos viver mortos. Nós precisamos, sim, morrer para o pecado e viver para Deus. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne. A nossa dívida não é no pecado, mas para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Então vamos matar esse pecado, essa vida carnal que nos leva justamente à condenação eterna. Vamos matá-lo e vamos viver esta vida em Deus. A nossa dívida é com Deus, vamos viver com Deus, não é com o pecado, não é com o diabo. A nossa dívida está ali com Deus nosso Senhor. Por isso ele está fazendo esse convite: vinde a mim, venham a mim. Largue essa vida passada, essa vida de pecado. Aí é bonito o salmo que vai dizer assim: aqueles que vivem em Deus, vai bendizer ele eternamente. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. É o Salmo 144. Ao meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos e de louvar o vosso nome para sempre. Isso, meus irmãos, acontecerá quando nós estivermos no céu. Lá no céu vai ser assim, nós vamos bendizer, nós vamos glorificar o nosso Deus eternamente. Esse é o convite. Assim como Jesus disse, convidando, vinde a mim, o Salmo 144 já está nos chamando a essa experiência de nós já vivemos aqui na terra, o que nós viveremos também no céu. Porque Deus é piedade, é misericórdia, Ele é amor, Ele é paciência, Ele é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, é muito bom para comigo, é muito bom para contigo. Sua ternura abraça toda a criatura. Só provaremos isso quando nós formos ao encontro do Senhor e estivermos com Ele. É por isso que Ele está te convidando, vinde a mim. Larga essa vida, meu irmão. Essa vida que você está, essa vida sem Deus, e vem ao encontro do Senhor e Ele vai mostrar o que é tirar esse fardo das tuas costas. Esse fardo que pesa sobre você. Porque com vossas obras, ó Senhor, vos glorificaremos, e os vossos santos com louvores vão bem dizer, vamos narrar a glória e o esplendor do vosso reino e vamos proclamar o poder de Deus.
Só acontece isso quem está com Deus. Quem está com Deus não vive uma vida pesada. Aquele que tem a compreensão verdadeira do nosso Deus, ele vive na alegria. Essa alegria, meus irmãos, de ter Deus em nós. Porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Porque ninguém conhece o Pai senão Ele. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E o Espírito Santo está ali revelando tudo e mostrando para nós que a nossa verdadeira alegria está em Deus. E aí, quando nós vamos ao encontro do Senhor, como diz o Salmo agora, nós veremos a fidelidade de Deus. O Senhor é amor fiel em sua palavra. Ele é santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Os que estão nas falsas religiões estão tombados. Os que estão no pecado estão tombados, estão no chão. Mas quando nós vamos ao encontro do Senhor, tudo muda. Então, o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que ergue os que estão caídos. Levanta os caídos. É Ele que sustenta aquele que vacila. Esse é o nosso Deus. Então vamos fazer o que Ele está dizendo. Vinde, vinde, vinde a mim. Vinde a mim. Vós que estáis cansado no pecado, nesta vida pecaminosa, vinde a mim. Vamos ao encontro do Senhor. Vós que estáis cansado e fatigado sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrarei descanso. Nós só encontraremos descanso quando nós estivermos em Deus. Hoje é domingo, como eu havia falado no início desta homilia. Hoje é domingo, dia do Senhor, vamos à missa. O Senhor está convidando, venham participar do meu sacrifício único, eterno, venham participar. E ali, meus irmãos, nós vamos encontrar descanso na palavra que é proclamada. E nós vamos encontrar descanso quando nós recebermos o Senhor, o corpo de Cristo. E nós responderemos, amém. E ali nós receberemos o Senhor e nós encontraremos descanso, alento para a nossa alma. Imagina, você está descansando em Deus. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha que coisa maravilhosa. Nós ali em Deus, com Deus, Deus em nós, na presença eucarística. Vinde a mim. Mas claro, meus irmãos, aqueles que estiverem em estado de pecado mortal, não comungue. Procure o sacerdote, se confesse, e aí você vai tirar o fardo, o peso do pecado, e aí você vai poder receber nosso Senhor. Que coisa maravilhosa! Hoje é dia de agradecimento. Vamos agradecer ao Senhor. E vamos pedir a Ele que nós tenhamos sempre esse coração humilde, como Ele está dizendo. Porque só os que têm humildade no coração reconhecerão Jesus como verdadeiro Deus e terá, sim, alento, conforto na alma. E se alegrará com a presença do Senhor em seu coração. Por isso que Nossa Senhora, quando ela foi visitar Isabel e ela já estava ali grávida, Jesus já estava no ventre dela, ela disse, a minha alma glorifica o Senhor. Glorifiquemos o Senhor por termos Ele
em nós e por vivermos somente para Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.